Eu não consigo fazer a distinção na vida de um crente, de um cristão, daquele cara que é sério, comprometido com Jesus Cristo, não o frequentador de igreja, aquele que tem que estar todo domingo na igreja, tem que dar oferta, dízimo e essas coisas, que acha... não, eu estou falando daquele cara que é cristão de fato, que entendeu quem Jesus Cristo é. Eu não consigo fazer uma distinção para um cara desse, de que ele olhe para a vida dele e ele consiga criar departamentos. Isso aqui é cristão, isso aqui é espiritual, isso aqui é minha vida profissional, isso aqui é minha vida pessoal. O cristão que é de fato, ele é tudo uma coisa só. O cristão que é de fato, ele não consegue fazer essas compartimentalizações. Eu vou agora viver igreja. Não, agora eu vou viver a minha vida profissional. Não, agora eu vou escolher o que eu vou estudar, mas eu também vou... Não existe isso. O cristão que é sério, que é comprometido, ele entende que é uma coisa só. Por isso, quando ele é, como eu, um cara que trabalha de tempo integral na igreja, ele está com uma visão de reino e uma visão profissional, que é a mesma de uma pessoa que está no mundo corporativo, tem que ter a mesma visão de reino e a mesma visão profissional. Não há distinção. Porque muita gente chega para mim e diz, você é pastor, né? Não sabe enfrentar as lutas que eu enfrento. E eu chego para a pessoa e digo, você é ovelha, não sabe enfrentar as lutas que eu enfrento. Porque profissionalmente falando, cada área, cada escolha, cada momento tem as suas vantagens e as suas desvantagens, as suas lutas e as lutas e as suas vitórias. Por exemplo, você trabalha numa empresa qualquer, você tem uma preocupação com o resultado financeiro dessa empresa? Claro que tem. Se você não tiver um resultado financeiro, ou você é mandado embora, ou você vai ter que fechar a sua empresa, mas você tem essa preocupação. Eu também carrego uma preocupação financeira. Todo final de mês a igreja tem que fechar as contas. Se não fecha as contas, a gente tem um problema. Quando eu olho para a sua vida profissional, e você que não é como você se diz, como eu, você tem dentro dessa vida profissional problemas de relacionamento ou tomar cuidado com relacionamento? Claro que tem. Claro que tem. Você tem um chefe a quem você se reporta, você tem um colega a quem você divide o trabalho, você tem subordinados a quem você tem que liderar, você tem lutas, eu também tenho. Eu tenho chefe, eu tenho colegas, eu tenho subordinados, eu também tenho lutas como essa. Por isso, a vida profissional, a vida pessoal de uma pessoa como você e de uma pessoa como eu não são diferentes. Por exemplo, você que é casado, você que quer casar, você tem problemas de relacionamento no seu casamento, no seu namoro, na sua família? Eu também tenho. Eu tenho lutas, e lutas às vezes homéricas com a Dani. Lutas muito difíceis com os meus filhos. Não é porque os meus filhos são filhos de pastor que eles são melhores ou piores do que qualquer um outro. Nunca deixei ninguém cobrar os dois porque são meus filhos. Mas devem cobrá-los porque eles são cristãos, mas nunca porque são meus filhos. Mas as lutas a gente tem, as mesmas. É tentar estruturar a família, é pai que deseja que o filho obedeça, é esposa que deseja que o marido a ame de forma diferente, as lutas a gente tem. Se você olhar para qualquer área da minha vida, e da sua vida, o que eu diria para você é o seguinte, nós temos lutas iguais. Por exemplo, você tem lutas espirituais? Eu tenho. E vou ilustrar uma que eu achei impressionante. Ontem eu tive que passar o dia inteiro com meu pai no hospital. Meu pai está com 79 anos, com a saúde extremamente debilitada, e ele tinha que fazer uma transfusão de sangue. Ele não conseguia ficar 2 minutos parado num lugar. 2 minutos, gente. Mas, ao mesmo tempo, ele estava tão debilitado ontem que ele não conseguia movimentar uma perna. Ele estava deitado na cama, de tirar essa perna de cima dessa e pôr para cá.
Então, para fazer esse movimento, coloca a minha perna para frente. E eu colocava. Aí ele falava, agora eu quero sentar. E eu sentava. Agora eu quero deitar. E eu deitava. A cada 2 minutos esse movimento. Estava muito inquieto. Muito inquieto. Tudo ele estava reclamando. E havia. Eu falava, pai, o senhor tem que ter paciência. Afinal de contas, o senhor está no hospital, o senhor é paciente. Mas era uma luta tão grande, que começou das 8, quando deu 2 horas da tarde, eu estava literalmente exausto da luta. Eu falei, cara, eu estou levando uma surra, porque eu não consigo, até que eu tive um estalo, eu falei, Deus pode acalmar isso, porque isso pode ser uma batalha espiritual, eu já sei o que eu vou fazer. Peguei o Spotify, liguei uma playlist de um grupo chamado Arte Trio de hinos, que são músicas que eu sei que ele conhece. Comecei a tocar o primeiro hino. Ele virou para mim e disse, que música linda. Que letra magnífica. Em 3 minutos ele estava dormindo. E dormiu até o final do tratamento. Se eu perguntar para você, você tem lutas espirituais? Você tem. Eu tenho também. Eu tenho também. A minha vida, e não é porque eu sou pastor, que ela é diferente da sua. A minha vida não é porque eu trabalho dentro de uma igreja, que eu não tenho preocupações com o financeiro da igreja, com o RH da igreja, com o testemunho e o bom resultado da igreja na comunidade, que eu tenho essas preocupações e carrego muito forte comigo. Não é porque eu sou pastor que eu não tenho preocupação com os meus funcionários, o futuro deles, o que vai ser o resultado de cada um, desenvolver a carreira de cada um, mas eu tenho as mesmas lutas. E não é porque sou pastor que eu não tenho problemas dentro de casa. Tem alguns de vocês que conhecem muito bem a minha casa e sabem que eu tenho problemas dentro de casa. E não é porque eu sou pastor que eu tenho uma profissão diferente da sua que eu não tenho lutas espirituais. E eu tenho muitas lutas espirituais. E eu sei que você tem também. Por isso, a primeira coisa que a gente tem que tirar quando a gente pensa na nossa vida é que a nossa vida não tem distinção do que é sacro, do que é profano, do que é sagrado, do que é não sagrado. É tudo, o que? Secular, do que é sagrado e do que é secular. É tudo uma coisa só. Então, por exemplo, quando eu olho para o Joel, que trabalha no mundo corporativo, os desafios dele são os mesmos desafios que eu tenho. Quando eu olho para a tia Regina Célia, que já está na fase de aposentada, mas continua nas lutas profissionais dela, os desafios dela são os mesmos que os meus. Quando eu olho para o Testa, que já cruzou o Cabo da Boa Esperança, já está mais do que deveria estar aposentado, mas continua na labuta, as lutas dele são as mesmas minhas. Não há distinção. Porque para o cristão não há essa diferença. Por isso o que eu vou tratar hoje aqui é o conceito de o que nos motiva como líder. Porque a outra coisa que eu quero trabalhar é que no reino, todos nós somos chamados para ser líderes. Todos, sem exceção. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga, você é um líder. Olha para a pessoa do outro lado e diga, se você não é, você deveria ser no reino. Entenderam isso? O que eu quero ensinar é que não há distinção entre o sagrado e o secular, o sacro e o profano. Eu quero dizer para vocês que é uma coisa só. E no reino, todos nós somos líderes. Talvez o que bata na sua cabeça de início é, eu preciso liderar um negócio. O reino não é composto de negócios. O reino é composto de pessoas. Você não está na empresa que você está para liderar um departamento. Você está na empresa que você está para liderar pessoas. O que você faz é só a ferramenta de Deus
que Ele deu para que você lidere pessoas. Aonde você está é só a oportunidade que Deus criou para que você realize a missão imediata deles, que você lidere pessoas. Por isso eu quero ler um texto que já li com vocês, que está em Tito 1:5, que diz o seguinte: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Quem está escrevendo isso? Paulo. A razão, porque eu, Paulo, o coloquei. Colocou quem? Tito. Então, a razão porque eu, Paulo, o coloquei, Tito, em Creta, foi para que você pusesse ordem em o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Esse é um conceito bacana. Esse é uma carta, Tito, escrita por Paulo a um jovem Tito, que liderava uma igreja em Creta. E Paulo era mestre nisso. Paulo tinha uma visão, olhava para um lugar, dizia: este lugar precisa constituir, instaurar, aplicar, desenvolver uma comunidade de verdadeiros cristãos, pessoas que seguem a Cristo, que não fazem diferença entre o secular e o sagrado, são pessoas que vivem a Cristo onde estão. Então, para que ali seja instaurado isso, eu preciso colocar um pastor ali. Paulo sempre colocava um jovem pastor. Essa era a visão de Paulo, era o que ele gostava de fazer. Por isso ele chega dizendo: a razão que eu, Paulo, estou colocando você, Tito, onde você está, ou em Creta, na ilha de Creta, é para que você coloque em ordem ainda o que falta e constitua líderes. O primeiro princípio que a gente tira daí é o princípio 1 para 1. O texto diz: a razão de tê-lo deixado em Creta, eu, Paulo, o deixei em Creta, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Você veja bem, a relação é: eu estou te colocando, eu estou definindo o seu futuro, eu estou estabelecendo a razão de ser, eu estou desenvolvendo em você um projeto que você precisa ter. Paulo está dizendo a Tito o que ele deve fazer. E ele está dizendo: Tito, eu quero que você crie novos líderes. Então, Tito, você vai liderar outras pessoas, vai colocar em ordem o que está precisando ser colocado e você vai liderar outras pessoas. Mas o princípio 1 para 1 é que você só lidera quando você aprender a ser liderado. Que enquanto você não aprender a relação de submissão com uma outra pessoa, você nunca será capaz de estabelecer uma relação de submissão de uma pessoa para com você. Porque esse é o princípio bíblico. Se eu me tornei liderado, alguém me liderou, eu estou apto e pronto para liderar uma outra pessoa. Vou ilustrar. 10 mandamentos. Isso eu tenho falado sempre para vocês. Porque nos 10 mandamentos está escrito lá: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e Efésios diz isso depois. Por que honra teu pai e tua mãe? Porque em Efésios, ainda hoje uma pessoa me procurou dizendo: como é que onde está o texto que diz que tem que honrar pai e mãe e o pai não pode provocar os filhos à ira? Porque na relação dos 10 mandamentos só tem a primeira parte do texto de Efésios, quando Paulo ensina dizendo: honra teu pai e tua mãe, e pai, não provoca os teus filhos à ira. Porque a relação é simples. Se você quer ter Deus como Deus, você vai ter que aprender a ser submisso com Deus. E se você quer aprender a ser submisso com Deus, quer avaliar a sua relação de submissão, olha para a sua relação de submissão com seu pai e sua mãe. Se você sabe ser submisso ao seu pai e sua mãe, tenha certeza que você sabe ser submisso a Deus. Por isso, nos 10 mandamentos, a relação é honra pai e mãe. Por quê? Porque uma das coisas que eu e você precisamos entender é: se você não aprendeu a ser liderado, você nunca saberá liderar alguém. Nunca. E vou ilustrar com algumas pessoas na Bíblia. Quem era essa pessoa? O que ela fazia? A característica dela? O líder dela, quem era? E o que ela se tornou?
4 pessoas: José, Josué, Davi e Onésimo. 4 personagens bíblicos, 3 do Velho Testamento e 1 do Novo Testamento. O que essas pessoas eram? Primeiro, José foi mordomo, Josué capitão do exército, Davi foi pastor e tocador de harpa e Onésimo escravo. Quando você vai ler a história de José, foi vendido e foi colocado na casa do faraó, no Egito, para ser mordomo. Era um cara que cuidava das coisas do faraó, não fazia mais nada além disso. Quando você lê a história de Josué, ele era o auxiliar, o estagiário de Moisés. Moisés é que mandava, a gente vai guerrear com fulano de tal. Então é o seguinte, eu vou ficar no alto do monte orando por você. Você vai lá embaixo e guerreia contra... Cara, eu fico imaginando às vezes o quanto o Renan, Juan e companhia limitada, Bruno, reclamam do que eu peço. Eu falei, cara, eu nunca mandei vocês irem para a guerra. Nunca. Moisés mandou Josué ir. E outra coisa, quando eu peço alguma coisa para vocês e digo, vão fazer e eu vou ficar orando por vocês, vocês reclamam. Mas isso é bíblico. Então o que eu mais faço é o que Josué fez. Foi para a guerra e ele ficava orando. Davi, pastor e tocador de harpa. O pai dele tinha 6 outros filhos, ou 7, não lembro de cabeça agora, que deixou cuidando de um monte de outras coisas, e o que era refúgio da família, que ser pastor era refúgio da família, ele deixou com o filho mais novo, Davi. No reino todo, quando o rei tinha algo que o agitava de forma maligna, chamavam Davi, que tocava bem a harpa e sossegava o coração. A função do cara, de fato, era ser pastor e tocador de harpa. Onésimo, no Velho Testamento, no Novo Testamento, no livro de Filemão, a função dele era ser escravo. Escravo, literalmente, daquele que não tinha liberdade. Tanto que, quando você lê esses caras, você vai ver que eles tinham líderes. O mordomo tinha um líder, o Potifar. O capitão do exército tinha um líder, Moisés. O pastor e tocador de harpa, ele tinha um líder, o seu pai Jefté e o rei Saul. Onésimo, que era escravo, ele tinha um dono, que era Filemão. Agora presta atenção, todos estes aprenderam a lei da submissão. A lei de que eles precisavam ser liderados antes de liderar. Que eles precisavam engolir todos os sapos que estar debaixo de alguém traz para a vida. Então quando você vai ver José, que foi mordomo, cara, ele teve que fazer um monte de coisas debaixo da mão do Potifar. Quando você lê Josué teve que fazer muita coisa. Moisés entrava para falar com o Senhor, Josué ficava do lado de fora vigiando a tenda. Moisés subia no alto do monte para falar com Moisés, com Deus. Ficava Josué ali na beira do monte, só não deixando o povo entrar, porque senão morreria. Quer dizer, você vê o tempo todo ele aprendendo a relação de submissão, coisas que eram ordens dadas a eles o tempo todo. Gente, agora eu quero que vocês vão vigiar ou espionar a terra que Deus está prometendo para a gente. Moisés diz, escolham para vocês alguns homens que vão, mas Josué vai junto, Calebe também. Então você vê que o tempo todo, Moisés estava mandando em Josué. Moisés mandando em Josué. Moisés mandando em Josué. Davi se submeteu a tudo em relação ao pai. Se submeteu a tudo em relação a Saul. A tal ponto que Davi sabia tanto o que era ser liderado, que mesmo Samuel, tendo o ungido como o rei de Israel, ele não se levantou contra Saul, até que Deus o colocasse no lugar. Mas ele se ficou submisso. Teve que fugir, se esconder, correr fora, poupar a vida do cara, mesmo tendo o cara na mão. Uma série de outras coisas. Era o tempo todo Davi submisso a ele. Onésimo, como escravo, é uma das histórias mais bonitas do Novo Testamento. Porque Onésimo foge. E depois que foge, ele se converte. Provavelmente nas mãos de Paulo na prisão. E aí quando eles estão conversando, Paulo diz, Onésimo, você fez algo errado, cara. O que foi?
Você fugiu do teu patrão. Você nunca deveria ter feito isso. Por isso que Paulo escreve em Efésios, dizendo que o escravo tem que ser submisso ao seu amo, como se fosse ou estivesse trabalhando a Cristo, a Deus. Ele diz, agora está na hora de você voltar para Filemão e conversar com ele. Imagina o que não passou no coração de Onésimo. Cara, se eu voltar lá, ele vai me encher uma pancada. Tá bom, pode deixar que eu vou escrever uma carta para ele. E Paulo escreve uma carta para Filemão dizendo, está aí Onésimo de volta. Eu sei que ele fez muito mal a você, mas se ele tem alguma dívida com você, coloca essa dívida na minha conta. E lembre-se, você tem muita dívida para comigo. Ou seja, está quitada a dívida. Está quitada a dívida. Aceita o cara. E traz o cara de novo para você. Por isso, que quando a gente vê o que se tornou, é porque ele aprendeu a relação de submissão. Ele se tornou governador do Egito, Josué se tornou o líder de Israel, Davi se tornou rei de Israel, e Onésimo, ele se tornou bispo da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a igreja a qual Paulo escreve uma carta dizendo, enchei-vos do Espírito. E sabe como vocês vão ser cheios do Espírito? Marido, você vai amar sua esposa. Esposa, você também vai amar o seu marido. Patrão, você vai cuidar bem do seu escravo. Escravo, você vai trabalhar para o seu patrão. Olha que coisa. O bispo estava explicando para todo mundo uma experiência vivida por ele. Tinha autoridade para isso. Por que ele tinha autoridade? Porque ele aprendeu a lei da submissão. Eu só vou saber liderar na hora que eu aprender a ser liderado. Eu só vou aprender a liderar depois de ter aprendido a ser liderado. Por isso que tem um cara que vocês desprezam muito, riem demais, que diz o seguinte, um líder que não aprendeu a ser liderado, nunca saberá liderar. Fala a verdade, eu estou lindo nessa foto, não estou? Estou lindo. Eu olhei para essa foto e falei assim, Jesus dos céus. O senhor estava inspirado no dia. Um líder que não aprendeu a ser liderado, nunca saberá liderar. Nunca, nunca. Por isso eu faço uma pergunta para você hoje. Quem é a pessoa que te lidera? E não venha você dizer, meu marido. Mesmo porque passando o olho aqui assim por cima, eu conheço os casamentos. E aqui eu vou dar um testemunho pessoal. Eu tenho convicção que o resultado da minha vida, na vida dessa igreja, foi por causa da minha relação com Ari Veloso. Convicção absoluta, absoluta. Eu aprendi a ser liderado. Aprendi a liderar, porque ele me liderou. E se eu contar para vocês como foi o início da minha vinda para cá, foi na dependência do que ele dissesse. Ele virava para mim e eu dizia, Ari, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Eu não aguento mais ser pastor de jovens lá no Morumbi. Eu não aguento mais o jovem chegar para mim e falar assim, a minha mãe não me ama, meu pai está bravo comigo, o meu namorado me deu um pé na bunda, a menina não quer saber de mim. Eu não aguento mais isso, não aguento. Eu quero ser pastor de uma igreja. Ele dizia, você vai me substituir. Você vai ser pastor aqui no Morumbi. Eu falava, beleza. Então vamos em frente. Até que eu comecei a ouvir falar de uma comunidade que estava num ciclo onde vinha pastor, saía pastor, vinha pastor, saía pastor, vinha pastor, saía pastor. E na minha cabeça eu comecei a pensar, como é que existe um rebanho que não tem pastor? Isso para mim é inadmissível. E aí Deus começou a falar em relação a Vinhedo. Eu lembro que eu cheguei para o Ari e falei assim, Ari, por que você não me manda para Vinhedo? Ele disse, de jeito nenhum. De jeito nenhum eu vou te mandar para Vinhedo. Sabe por quê? Eu conheço aquele povo. Se eu te mandar para Vinhedo, em pouco tempo eles acabam com você. E eu falava, o senhor sabe tudo, Ari.
o senhor conhece o Zé, o senhor conhece a Lu. Até que um dia, alguém me liga, mando do Isaías, e fala que vão fazer uma proposta. E eu nunca tinha falado com o pessoal daqui. Voltei para o Ari. Falei, Ari, o pessoal de Vinhedo me procurou e disse que vão fazer uma proposta para eu ser pastor lá em Vinhedo, que o senhor acha? Ele falou, agora a situação mudou de foco. Eu falei assim, por quê? Eu não entendi. Eu falei, porque antes, se eu te oferecesse, a gente estava na mão deles. Agora, como eles estão querendo você, eles estão na nossa mão, então pode deixar. O Ari sentou comigo um dia e com a Dani e falou assim, abre o seu orçamento. Eu abri meu orçamento. Ele disse, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso. Eu falei, Ari, pelo amor de Deus, corta por quê? Ele falou, porque eu quero fazer o seu salário entrar naquilo que aquela igreja pode pagar, e aí vocês vão. Eu falei, Maria, mas como é que eu vou viver? Você vai. Se faltar, você me procura. Mas você vai. O Ari tinha uma ascensão sobre a minha vida e a vida da Dani absurda. Ele era o líder da gente. Ele foi muito líder no meu casamento, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. O Ari tinha umas coisas que eram muito engraçadas. Ele se preocupava muito com a vida sexual dos pastores e se eu estava traindo ou não a Dani. Então ele fez um trato comigo. Mesmo que eu estivesse na frente da Dani, ele perguntaria para mim. Pô, se eu perguntar na frente da Dani se eu estou traindo a Dani, é lógico que eu vou falar que não estou. Mas eu não vou fazer essa pergunta. Eu vou perguntar como está o seu time no campeonato. Eu sei o que significa e você me responde. Eu torcia para o Corinthians estar bem no campeonato, sempre que ele me perguntasse. E aí estava eu, a Dani e ele. Porque o Ari tinha uma questão de liderança. Eu lembro que no dia que eu sentei com ele, e a gente estava vindo aqui para Vinhedo, eu falei, Ari, eu já sei para onde eu vou. O meu futuro, eu quero ir para Vinhedo. Ele falava, legal, legal, legal. Ele vibrava no carro. Por isso, eu sempre tive. Depois que o Ari morreu, eu perdi uma referência. Mas hoje eu tenho algumas pessoas com quem eu corro atrás. Se eu preciso de uma orientação em determinada área, eu vou correr atrás de uma pessoa. Se eu preciso de uma orientação na minha vida pessoal, familiar, eu corro atrás de uma pessoa. Eu não consegui mais achar uma pessoa que representasse o Ari. Mas é alguém que me conhece e de coração me lidera. Quem é a pessoa que te lidera? Quem é a pessoa que te lidera? Lembrando que você só vai aprender a liderar depois de ter aprendido a ser liderado. Quem é a pessoa que te lidera? Segundo princípio é o caos, a motivação. Paulo diz para Tito, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. Eu estou te colocando aí para você organizar o que ainda não está organizado. E presta atenção, todo desafio profissional e pessoal que eu e você temos sempre será por organização de caos. Sempre. Você não é contratado porque está tudo muito bem. Você é contratado exatamente porque está faltando alguma coisa ser colocada em ordem. Porque se está tudo muito bem, desculpa, você não é necessário. Da mesma forma, no reino, quando Jesus diz, a seara é grande e os trabalhadores são poucos, ele em outra passagem diz, olhai para os campos que já estão branquejando, prontos para serem ceifados. O que ele está dizendo é, no reino sempre terá muita coisa a ser feita. Lembrando que o reino não é separado da minha vida pessoal, profissional, matrimonial. O reino é uma coisa só. Quando eu olho para o Testa e vejo o Testa na Sanebave, o reino de Deus é o Testa na Sanebave. Quando eu olho para mim e eu vejo o reino de Deus na minha vida é a Ibaviva, onde eu trabalho. Quando eu olho para a Soninha, o reino de Deus é a Arca, onde ela trabalha.
E assim por diante. O reino de Deus é onde você está instaurado, onde você está colocado. E não há uma separação. Por isso, eu tenho que olhar para onde Deus me colocou e sempre fazendo a pergunta: o que é que precisa ser colocado em ordem? Porque o cristão não foge da raia, não foge da luta. Verás que um filho teu, Deus, não foge da luta. Nós não fugimos. E me dá dor no coração quando alguém vira para mim e fala: eu vou sair da minha empresa porque está muito bagunçado. Eu falei: não entendeu o reino. Não entendeu o reino. O reino é além disso. O reino é maior do que uma vida estruturada. O reino é aprender com o Deus do reino que olhou a terra e estava sem forma e vazia, um caos, e disse: eu vou botar ordem nisso aí. Esse tem que ser o nosso chamado. Por isso, eu gosto de pensar na motivação, olhando para esse texto, dizendo o seguinte: primeiro, existia um propósito. Qual era o propósito de trás de tudo isso? Paulo disse o seguinte nos versos 1 e 2: eu quero, Tito, que você conduza os cretenses à fé e à verdade e assim à vida eterna. Qual é o propósito do reino para que eu esteja onde eu estou? Quando eu olho para Nívia como arquiteta, qual é o propósito de Deus para Nívia, quando a tornou e a escolheu e a vocacionou como uma arquiteta? Não é para que ela construa as casas mais bonitas de Vinhedo, apesar do meu gosto parecer que bate com isso. Mas o projeto de Deus é que ela leve para quem estiver ao lado dela a concepção de fé, verdade e vida eterna. Esse é o propósito. Esse é o projeto. Essa é a história de Deus. É isso que Deus tem para você, Joel. Não é outra coisa. Por isso você está onde você está. Eu estou onde eu estou para apresentar a fé e a verdade. E o resultado de tudo isso é mudar a vida dessas pessoas. Nós temos um projeto que é a Arca. E a gente costuma discutir, eu, a Didi, as coordenadoras todas, qual é o impacto eterno na vida das nossas crianças que nós estamos promovendo via Arca. Porque esse é o propósito. O propósito não é cuidar de crianças enquanto os pais estão no trabalho. E a prefeitura sabe disso, a gente nunca escondeu nada disso. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é apresentar a fé e a verdade, para que a vida dessas crianças sejam impactadas de forma eterna. Qual é o seu propósito dentro da M. Martin? Qual é o seu propósito num cargo ou numa repartição pública? O meu propósito lá dentro é apresentar àquele pessoal da repartição pública a fé e a verdade e assim conduzir a vida eterna. Isso é o propósito. Apesar desse propósito, Paulo diz: nós temos um problema. Por isso, Tito, eu estou te mandando para Creta. Porque nós temos um problema. O problema é a presença de alguns desobedientes e destruidores de lares, que eram movidos por dinheiro e falsa doutrina, e diziam conhecer a Deus, mas os seus atos provavam o contrário. Tinham famílias destruídas, a palavra estava sendo usada para se fazer dinheiro, estava sendo ensinado doutrinas erradas e o legalismo rolando solto por lá. Agora presta atenção. Estava conversando com o Joel, dizendo: Joel é mineiro, você pode conversar com ele, essa coisa. E eu falei: Joel, estou indo bastante a Belo Horizonte. Ele falou: é mesmo? É. Que igreja você está indo? Eu falei: eu fui em duas, na verdade. Aí ele disse: mas não é numa tal. Fui nessa lá, cara, eu não gostei. Do aperto de mão ao amém final, é o pessoal pedindo dinheiro. Eu falei: Joel, este problema que você viu não é antigo, não é novo, é antigo. Porque o problema de Paulo, na ilha de Creta, é que tinha gente que estava lá usando a palavra para ganhar dinheiro, para se tornar rico.
E isso é um problema que a gente enxerga hoje em dia. Pastores entrando e líderes entrando nas casas e destruindo os lares, traindo e promovendo traição. Lares sendo destruídos em cima de tudo isso. Cara, isso é um problema extremamente atual. A doutrina que era ensinada era errada. Estava conversando com um jovem a respeito de um bairro que a gente conhece, e eu falando, cara, a gente podia pensar num trabalho lá. Ele me deu uma resposta que eu achei brilhante. Falei assim, um trabalho lá é fundamental, a gente implantar uma igreja lá é fundamental, porque lá eu não conheço uma igreja que a doutrina seja sadia. Assim, esse já pegou tudo, já sacou tudo, já leu o problema. Porque doutrina errada está sendo ensinada à torta e à direita. O evangelho da prosperidade nada mais do que o evangelho centrado no eu mesmo. Que Deus vai mudar a minha vida, que Deus vai mudar aquilo que eu sou, que Deus vai mudar. Isso está cheio aí fora. Por isso, o problema que Tito teria que enfrentar em Creta continua sendo o mesmo problema que a gente enfrenta hoje em dia. Lares destruídos, problemas financeiros, gente centrada em si mesmo, orgulhosa pra caramba, que não consegue enxergar outra coisa a não ser a si mesmo. E Paulo está dizendo, Tito, eu tenho um propósito. O propósito é que você chegue nessa ilha, apresente a fé e a verdade e transforme a eternidade desse pessoal. Mas saiba que você está indo para um problema. O problema é que tem um desafio gigante. É só desgraça que acontece lá dentro. Mas a gente tem um projeto. O projeto é fazer com que Tito promova a ordem nas igrejas de Creta e estabeleça liderança. Você vai organizar o caos. Por isso, coloca uma coisa na sua cabeça. O cristão, sério e comprometido com Deus, não perde a oportunidade de uma bagunça. Ele viu a bagunça, ele disse, é o meu lugar, eu tenho que entrar lá e organizar aquele negócio. E como tem cristão que ainda não entendeu o reino, que continua nos seus lugares, olhando para os seus lugares, dizendo, eu quero sair daqui, porque aqui está uma bagunça. E o que passa na minha cabeça é, Deus te colocou aí exatamente porque está uma bagunça. E se tem alguém que pode consertar essa bagunça, é um filho de Deus, fazendo a sua função no reino, entendendo que o sagrado e o secular é uma coisa só. Eu estou lá para promover vida eterna no meio daqueles que estão comigo. Eu não estou lá para ganhar promoção. Eu não estou lá para ganhar dinheiro. Eu não estou lá para promover o meu nome. Eu não estou lá para outra coisa que não seja promover a vida eterna através da verdade e da fé. É isso que eu estou. É para lá que eu tenho. Por isso, eu tenho uma pergunta para você. O que é que você vê bagunçado? Quando você está no seu trabalho, você enxerga a bagunça, mas não bagunça da estruturação somente do departamento. Porque nós, como os cristãos, a gente tem toda a sabedoria para estruturar um departamento. Mas a bagunça na vida, a bagunça da perdição eterna, a bagunça de você olhar o seu consultório, e você que atende pessoas, quando aquela pessoa entra para conversar com você no seu consultório, você está dizendo, cara, eu não estou aqui fazendo uma hora de análise, de terapia. Eu estou aqui fazendo, um investimento na eternidade dessa pessoa. Quando eu entro no meu escritório de manhã, eu não estou lá para organizar a empresa no meio da crise financeira, política e social que nós estamos vivendo. Eu estou ali porque tem vidas que estão bagunçadas. E eu preciso estruturar aquelas vidas de forma que a verdade e a fé as alcance e transforme a vida eterna desse pessoal. Como eu vou fazer isso? Estruturando o ambiente, estruturando
o departamento, estruturando o que precisa ser feito, mas principalmente sendo o canal de Deus para a estruturação daquelas vidas. Quando a gente ganha essa visão, qualquer trabalho é delicioso. Quando a gente ganha essa visão, qualquer trabalho é desafiador. Quando a gente ganha essa visão, eu trabalho por menos recursos financeiros, simplesmente porque o desafio espiritual inserido ali faz com que o sagrado e o secular se tornem uma coisa só, porque é uma coisa só aos olhos do reino e do rei do reino. O que é que você vê bagunçado? O que é que você vê bagunçado? Quando você olha para onde você está, aonde Deus te colocou, e você enxerga que ali tem um desafio profissional, tem um desafio pessoal, mas tem um desafio do reino. E o desafio do reino, ele sobrepõe o teu pessoal, profissional e assim por diante. O que é que você vê bagunçado? Pode ser a estruturação de um departamento? Pode. Mas principalmente as vidas daquele departamento. Porque o propósito continua sendo a fé, a verdade para a vida eterna. A fé, a verdade para a vida eterna. Então, crente que é crente não foge da raia, pelo contrário, ele vai resolver a situação. Feito? Líderes. É o resultado. Como é que a gente vai investir e para que a gente vai investir na vida desse pessoal? Para eles se tornarem líderes. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Por que eu estou te deixando aí? Porque tem um caos que você precisa organizar, mas tem pessoas que você precisa liderar, e essas pessoas precisam se tornar líderes em outros lugares. Porque presta atenção, o projeto de Deus para as nossas vidas, na estruturação do caos, é que todos nós sejamos líderes. Líderes do quê? De outras pessoas, para que essas pessoas se tornem líderes de outras pessoas. Não é necessariamente uma liderança profissional, mas é, sim, sob de qualquer ponto de vista, uma liderança espiritual. Eu vou investir na sua vida para lhe apresentar a verdade e a fé, para que você seja, ou tenha a sua vida eterna desenvolvida ou ganhada, adquirida. Por isso, presta atenção na escala que existe, na escada que existe, quando a gente está investindo na vida de uma pessoa. Esse material eu tirei de um livro secular chamado Fraldas Executivas, de que o líder corporativo, ele deve investir na vida daquele que está abaixo dele, treinando para que ele se torne um líder. Eu gostei bastante da escada que ele apresenta, que eu quero trabalhar isso com vocês. Primeiro, começa com o aprendizado. A pessoa chega, ela não sabe nada. No mundo corporativo é assim. Você recebe alguém para trabalhar com você, ele não sabe nada, mas não sabe nada de nada. Essa semana o Pedro começou uma fase nova da vida dele, que era a faculdade. Então tudo era novidade para ele, tudo, mas ele não sabia nada como funcionava. Então ele falava: pai, amanhã começa, eu levo mochila, eu levo caneta, eu levo caderno. Pedro, se você não sabe, muito menos eu. Aí, Pedro, como é que você vai? Não sei. Mas que hora sai o ônibus? Não sei. Quanto tempo demora o ônibus? Não sei. O que você vai estudar? Não sei. Qual é o seu nome? Não sei. Então, era tudo, ele não sabia. E eu, como pai, vai me dando aquele negócio. Cara, segunda-feira começam suas aulas e você está aí sem saber nada. Aí ele chega lá. Qual é o prédio? Não sei.
Qual é a sala? Não sei. O que vai fazer? Não sei. A única coisa que o Pedro sabia é que naquele dia ele ia receber trote, e isso ele estava amando. Amando. Pai, vem me buscar que eu estou todo pintado. Eu falei, cara, como é que alguém pode ter alegria em receber trote? E eu fui buscá-lo na PUC, vim da PUC até aqui, ele contando tudo o que fizeram com ele, a alegria, a realização. Eu falei, Pedro, e amanhã tem aula? Não sei. E eu falei, cara, é interessante, porque o nova fase, a gente nunca sabe. Você começa no emprego, você não sabe nem onde é a sua mesa, você vai sentar, como é que você dá o login no micro, e aonde é o cafezinho, será que eu posso ir tomar, será que eu não posso, quais são as funções, você não sabe nada, nada, nada. Quem chega a Jesus Cristo também não sabe nada, está chegando e não sabe abrir uma Bíblia, não sabe por que é o que é, quem é Jesus Cristo. Eu gosto muito de ilustrar o Júlio, que um dia chegou para mim e falou assim, André, me explica uma coisa, por que no final de uma oração vocês dizem amém? Eu falei, tão óbvio, mas ao mesmo tempo tão estranho para ele. Porque é óbvio para nós, para quem está chegando, amém, o que significa? O que significa? E eu fiquei pensando, cara, ele tem razão. Mas é um aprendizado, não sabe nada, nada. Ninguém, não sabe. E ele precisa entrar nessa fase de aprendizado. Por isso, quando a gente está olhando para uma pessoa que está em caos, você olha do ponto de vista de que eu tenho a capacidade de liderar, porque a pessoa está na fase de aprendizado, ela não sabe como sair disso, ela não sabe nem por que está nisso, ela não se vê nem merecedora disso. Entretanto, é minha função ir lá e trabalhar nisso. Eu começo no aprendizado, depois o desempenho. Você começa a ver a pessoa realizar aquilo que ele tem aprendido. Quem não realiza o que não aprende, hoje em dia o pessoal diz que tem déficit de atenção, tem uma série de outras coisas, se julga e justifica. A pessoa não aprendeu, então o desempenho está errado. A pessoa precisa ser ensinado novamente. Então é interessante que a gente verifica o aprendizado pelo desempenho. E isso é óbvio. Isso é óbvio. Se eu estou desempenhando bem, é porque eu aprendi bem, é porque eu tenho boa base, é porque eu tenho alicerce. Na igreja, por exemplo, você vê um cara que não sabe o que significa amém, de repente, num grupo pequeno, fala, pode deixar que eu oro. E ele não só ora, como ele termina dizendo, amém. Ele não só aprendeu, como agora ele já começa a desempenhar algumas coisas. Depois do desempenho, você vem a liderança. Ele passa a liderar alguma coisa, alguma área, algumas funções. Você vê que ele já começa a gostar, olha, no nosso contexto de igreja, a gente tem os encontros em casa, ele começa a querer abrir a casa dele, pode vir na minha casa. Eu trago, inclusive na minha casa tem os descartáveis, vocês não precisam nem trazer, a gente está desenvolvendo o papel de liderança, já começa a botar as asas de fora. E é esse o processo. É essa a ação. É essa a expectativa natural. Que a pessoa não só aprendeu, ela começou a desempenhar, não só está desempenhando, como também já está começando a trazer outras pessoas, ou desenvolver para outras pessoas um ambiente acolhedor e ao mesmo tempo que promova crescimento. O problema dentro de uma igreja está nessa questão da liderança. Sabe por quê? Porque eu gosto muito de um gráfico que eu aprendi com o pastor Bill Hybels, numa conferência que eu assisti dele. Ele diz a respeito de dois eixos, um eixo chamado de dependência, o outro eixo de tempo. O eixo na horizontal é o tempo, o da vertical, a dependência. Esse eu falei recentemente na igreja, mas isso é uma coisa que você precisa entender. Quando a pessoa chega na igreja, ela depende em tudo da igreja, em tudo.
O T0 dela é tudo. Ele não sabe abrir a Bíblia, ele não sabe por que tem que vir no encontro de quarta-feira, de quinta-feira, ele não sabe por que tem que estar no domingo aqui, que raio de PG ou GP ou pequenos grupos é isso, o porquê que vocês cantam. Tinha um cara que não se conformava porque a gente cantava em todos os encontros. Por que vocês cantam? Eu falei, porque a gente gosta. Mas por que vocês cantam? Porque a gente acha bonito. Por que vocês cantam? Porque a gente gosta de adorar a Deus através da música. Mas por que vocês cantam? Porque a gente gosta, pô. Aprendeu? Então desempenha, começa a cantar. O fato é que a gente começa sem saber nada. E a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai entendendo como a igreja funciona. No começo é tudo muito bacana, legal, cara, que coisa maravilhosa, só que vai crescendo, vai crescendo. Agora, para apresentar uma coisa, a igreja, ela é uma coisa só. A gente não tem como ficar se reinventando, porque a igreja foi inventada por Cristo. E a igreja tem as suas regras fundamentadas na palavra de Cristo. Eu não vou ficar me reinventando. Conheço uma igreja que uma vez foi ilustrar, colocou um carro no palco. Uma outra que foi ilustrar uma mensagem, pendurou uma Harley Davidson no teto. E eu fiquei pensando, cara, qual é o próximo passo? Um avião? Então não dá para a gente ficar se reinventando nesse sentido, porque não precisa. Não precisa. A igreja é composta de pessoas que adoram e aprendem e servem. Pessoas que entenderam o caos, não fogem do caos, investindo em vidas, para que essas vidas investam em outras vidas. Isso é igreja. Então, com o passar do tempo, a igreja funciona de forma inversa. No início, a igreja tem total influência sobre a pessoa, porque a pessoa é totalmente dependente da igreja. O que se espera é que com o passar do tempo, a pessoa não precise mais da igreja. Entretanto, a igreja precisa dela. E aqui, gente, é tudo menos dinheiro que eu estou falando. Eu estou falando da compreensão de que nós estamos no caos e o nosso negócio é investir no aprendizado, no desempenho e na liderança de outras pessoas, para que essas pessoas se tornem líderes de outras pessoas. Quer ver uma coisa? A pessoa chega na igreja e está apaixonada pela igreja. Tudo muito bacana. A música é linda. O encontro e a amizade das pessoas é linda. O pastor é lindo. Tudo na igreja é lindo, maravilhoso. A pessoa vai aprendendo, só que não põe em prática o que aprendeu. E nem se torna alguma coisa em cima de outra pessoa. O resultado de tudo isso é que em pouco tempo, a igreja, do qual ela tinha que ser independente, e tornar a igreja dependente dela, não lhe serve mais. Não fala mais comigo. Não, mas lógico, a igreja não vai falar. Daqui a um tempo é você que vai falar para a igreja. É você que vai investir na vida daqueles que estão chegando. É você que vai tratar com aqueles que estão aparecendo. É você que vai ensinar o que é amém. É você que vai ensinar o que é oração. É você que vai ensinar como manuseia a Bíblia. A igreja já não lhe ensina mais nada, mas você ensina tudo para a igreja. Eu curto a igreja não pelo que ela me oferece. Eu curto a igreja porque eu aprendi, eu desempenhei e agora eu lidero pessoas. Porque no reino, pessoas é que é o objetivo, é o propósito. É apresentar a verdade, a fé que transformam a vida eterna dessas pessoas. Entenderam? Então, quando eu vou investir em alguém, eu não tenho que investir para ela ser dependente de mim. E quem me conhece sabe que eu detesto isso. Cara, vai fazer. Vai crescer. Vai orar. Vai ficar marcando encontro comigo toda semana para contar a mesma história. Eu sou pastor, mas eu não tenho paciência para isso não.
Você tem que crescer, filho. Tem que crescer. Tem que aprender, desempenhar, para depois estar liderando outras pessoas. Liderando outras coisas. E o que é bacana no projeto é que eu começo a liderar e eu formo uma geração, que daqui a pouco essa geração está liderando. Então eu estou formando um líder que daqui a pouco este líder está liderando um encontro de oração, está liderando uma reuniãozinha de estruturação de ministério, daqui a pouco ele está conversando dentro do emprego, como é que funciona o departamento. Eu vou liderando alguém para que essa pessoa passe a exercer algumas funções. Só que o grande líder não é o que produz outros líderes para que liderem coisas, situações, momentos, mas são líderes que produzam uma nova geração de líderes. Líderes que produzam líderes. A razão, Tito, de eu ter colocado você em Creta é para que você organize o que está faltando e estabeleça presbítero, liderança na igreja. Eu, Paulo, sou líder, estou te colocando, Tito, como líder, para que você produza líderes. Eu produzo líderes que produzem líderes, porque no reino o objetivo é produção de pessoas. Eu amo a descrição de Paulo em Tessalonicenses, quando ele diz: qual é a minha coroa, a minha esperança e a minha alegria quando Jesus Cristo voltar? Vocês são, ele disse, a minha coroa, a minha alegria e a minha esperança. Paulo não diz: olha, quando eu for me encontrar com Jesus, a alegria vai ser Jesus olhar para mim e dizer: cara, que igreja bacana que você instituiu lá em Tessalônica. Meu, você organizou a bagunça que estava sendo vivida em Tessalônica. Paulo está dizendo: a minha alegria são pessoas. Vocês são. Que é o que eu sempre coloco. O que é que a gente leva deste mundo? O que é? A única coisa que a gente tem capacidade de levar para onde a gente vai passar a eternidade deste mundo são outras pessoas. Eu não levo a minha casa, eu não levo o meu carro, eu não levo o meu título, eu não levo o departamento, o negócio que eu montei. Isso tudo fica. Em geral fica e ainda dá pau para quem fica. Promove divisão. E Paulo está falando: cara, o importante é investir na vida eterna. Esses caras entenderem quem Jesus Cristo é. Por isso, Tito, eu estou te colocando para você organizar o caos. Mas você que é líder, vai produzir novos líderes. E o business na Bíblia sempre será pessoas. Nada se faz que não seja focado em pessoas. E eu tenho uma preocupação absurda que a nossa igreja perca esse foco. A nossa igreja tem que existir por causa de pessoas. Você tem que existir por causa de pessoas. Você está onde você está por causa de pessoas. O que você faz é uma ferramenta auxiliadora no investimento de vida eterna nessas pessoas, da vida eterna nessas pessoas. Olha o que Salmo 78 nos ensina. O salmista diz: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte conhecesse também que a geração seguinte o conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Que coisa bacana!
Você vê que o que o salmista está dizendo o que Deus está propondo para nós é que nós, nação de Israel, tenhamos a superioridade como nação em todo o universo. Que nós, nação de Israel, sejamos a nação mais poderosa, os Estados Unidos da época. Ele está dizendo, escuta, não é este o propósito. O propósito é outro, nação de Israel. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, eu vou ensinar e vou passar aos meus filhos. Estes vão passar e ensinar aos filhos deles. Os filhos destes vão passar e ensinar aos outros. Por quê? Porque o objetivo do cristianismo continua sendo pessoas. De modo que estas pessoas possam conhecer a Deus e os seus feitos. Esse é o propósito do Salmo. Uma das histórias mais tristes está em Juízes 2, quando diz que a nação, o povo que conviveu com Josué morreu. Depois da morte de Josué, se levantou uma outra nação que não conhecia Deus e nem os seus feitos. Olha que coisa forte. Uma nação uma geração se levantou no meio de uma nação que não conhecia Deus e nem os seus feitos. Houve uma falha da geração anterior de não ensinar, de não contar, de não passar, de não investir na vida. Por que isso? Porque talvez tenha sido a geração de Josué que entrou na terra prometida e estava muito mais preocupado em estruturar o caos do que formar líderes. E o projeto não há estruturação sem formação, porque o objetivo primário é a formação, e esta formação dá estrutura, conteúdo, subsídio. Não tem como. Vocês podem ter entrado numa terra que manava leite e mel, uma terra boa pra caramba. Josué viu isso, entrou naquela terra e talvez tenham gastado muito tempo na estruturação disso. E gastaram todo o tempo, a tal ponto do que o que era primário, do que era primordial, do que era fundamental não foi feito. Ensinar às gerações quem era Deus e os seus feitos. Isso é prioritário. É isso que a gente tem que fazer. Existe inclusive um livro de um pastor, uma mensagem, uma pregação de um pastor chamado David Wilkerson, chamado Three Chairs, 3 cadeiras, que ele fala que a primeira geração foi a geração de Moisés, a geração que experimentou o que Deus fez e conheceu Deus de fato. A segunda geração foi a geração de Josué, a geração que talvez tenha se focado muito mais, em vez de transmitir quem Deus era e os seus feitos, foi em fazer, em construir, em estabelecer outras coisas que não era isso. A terceira geração é o resultado dessa segunda, uma geração que não conhecia Deus e nem os seus feitos. Aí aqui fica um alerta sério e pesado. Qual é a cadeira que você está sentado hoje? Porque isso define a próxima geração. Isso define a próxima geração. Se você é alguém que está sentado na cadeira, que conhece Deus e os seus feitos, você vai fazer o que o Salmo está fazendo, você vai transmitir, você vai transpirar, você vai ensinar a respeito de Deus, o que Ele faz, quem Ele é, o amor dEle. Assim, porque se você faz parte, que está sentado naquela cadeira, onde está muito mais preocupado com as ações, as construções, o estabelecimento de um mundo de organizar caos, sem pensar e explicar quem de fato é esse Deus, você está condenando a próxima geração, que não vai conhecer nem Deus, nem os seus feitos. Por isso eu faço uma pergunta para você. Quem é a pessoa que você enxerga que vale a pena investir? Começa com ela. Cria o gosto. Olha para o lugar que Deus te colocou. Enxerga uma pessoa ali dentro e diga: essa pessoa vale a pena investir. Essa pessoa vale a pena investir. É alguém em quem eu vou investir a minha vida, que eu tenho convicção que vai investir a vida dele em outras vidas.
lembrando sempre o princípio do 1 para 1. Só aprende a liderar aquele que um dia já foi liderado. Só aprende a liderar aquele que um dia já foi liderado. A minha principal oração para esse encontro dessa noite é que Deus abra uma janela gigantesca no seu entendimento de que a vida é muito mais do que ganhar dinheiro e status profissional. Mas que a vida é investir em pessoas. E que você saia daqui com um baita desafio, dizendo: eu estou enxergando uma vida que vale a pena investir. Eu vou começar com essa. Eu vou começar com essa. É com essa que eu vou começar. Líderes, o resultado é esse. Líderes, é isso que eu vou produzir. Pessoas que produzam outras pessoas, que vão produzir outras pessoas, que irão produzir outras pessoas. Eu vou fazer questão de quebrar a corrente das cadeiras. Eu quero que a próxima geração conheça Deus e conheça o que Ele faz. Eu vou me empenhar por isso. Pais é muito mais do que dar uma boa formação acadêmica e profissional. Que teus filhos falem inglês, espanhol e sei lá o que mais. A formação primária é uma formação do conhecer e se relacionar com Deus. Sabe por quê? Que se um dia lá na frente, tudo aquilo que ele galgou para conquistar, ele perder, se ele perder, ele perdeu tudo o que ele valorizou. Mas se um dia, lá na frente, ele perder tudo aquilo que ele conquistou, mas aquilo que ele conquistou nunca foi a prioridade do coração dele, e a prioridade do coração dele sempre foi Deus, mesmo que ele tenha perdido tudo, ele continua com tudo. Porque nesta vida, o que vale a pena é um relacionamento com Deus, aquele que nos protege e nos cuida, e cuida de nós em toda e qualquer situação. Agora, como é que a gente investe da nossa vida na vida do outro? A vida é o padrão. Eu não vou sentar e falar: vem cá, abre aqui o livrinho Reconciliação, escrito pelo o máximo dos pastores de ensino que eu conheço na face da terra, Ricardo Alexandre. Achou que era você, né? Se deu mal. Mas o pastor maior que o Ricardo Alexandre, Israel Mazakorati. Cara, senta aqui, vamos. O Israel não escreveu esse livro para isso. Não foi esse o propósito. Paulo chega para Tito e diz: a razão de tê-lo deixado em Creta, eu, Paulo, o coloquei em Creta, Tito. Foi para que você pusesse em ordem o que faltava ainda e constituísse presbíteros, líderes em cada cidade, como eu o instruí, da maneira que você viu em mim, da forma como nós conversamos, exatamente como eu passei para você. E eu gosto muito do que é escrito por Paulo a outro jovem pastor em Éfeso, na igreja de Éfeso, Timóteo, quando ele diz o seguinte: mas você, Timóteo, tem seguido de perto a mim, Paulo, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Você, Timóteo, tem seguido de perto. Não é assim: você, Timóteo, tem se encontrado comigo uma vez por semana na padaria JF para a gente estudar o livro Reconciliação. Isso faz parte, porque ele diz: você tem seguido de perto o meu ensino, aquilo que é doutrina, aquilo que é base, aquilo que é fundamento, aquilo que me alicerça, aquilo que eu acredito,
aquilo que compõe o caminho pelo qual eu trilho. Você tem seguido de perto. E você sabe que é em cima disso que eu me baseio. Que não são suposições minhas, mas aquilo que eu tenho aprendido e recebido, isso eu também vos tenho ensinado. Então você conhece bem o que eu acredito. Isso faz parte. Mas a formação de líderes que produzirão vida, e vida que serão líderes que produzirão vida, que serão líderes que produzirão vidas, pessoas que quebrarão a corrente, porque conhecerão Deus e os seus feitos, começa com uma fundamentação. E fundamentação é fundamental. E a gente acredita tanto nisso, cara, que a gente tem um cara como Israel na nossa igreja. Não é porque o Israel está aqui, mas eu gosto muito de ter o Israel na nossa igreja. Demais. Pela solidez da teologia dele. Vocês não sabem, mas tem dias que eu paro, e ele está me ouvindo de manhã, no domingo de manhã, quando eu chego em casa eu tenho um WhatsApp. André, com todo o amor, carinho, todo o respeito, você falou isso, mas pensa bem, talvez não seja, você deveria... Eu lembro de uma vez que eu falei uma coisa que era errado, ele disse, deve ter sido pelo calor da pregação. Eu amo Israel. Eu entendi. Cara, você falou besteira. Corrige o que você falou. Corrige o que você falou. Mas você tem seguido de perto o que eu acredito, a minha doutrina. Eu corrijo você quando você fala uma besteira doutrinária. Esses dias eu estava conversando com um sujeito, crente, um homem de oração, que assistiu um filme de Hitler, e aí virou para mim e disse, esse Hitler era do mal, o que o cara fez? Eu falei, eu concordo. Mas por que se ele fala? Pai, o cara vive na questão do coração, o pecado está no coração, é lógico, é por isso. Ele virou para mim e disse, vou te falar uma coisa, esse pecado, alguém precisava vir e acabar com esse pecado de uma vez por todas. E aí eu virei e disse, não estou entendendo, por que você está falando isso? O que Cristo fez na cruz foi dar uma chapuletada nesse pecado. E aí esse cara virou para mim e disse, não foi suficiente. Na hora que falou isso eu disse, como? Não foi suficiente? Espera aí. Vamos prestar atenção. Vamos repensar. Cadê a sua doutrina? Cadê o que a Bíblia diz? Cadê a fundamentação toda? Como é que a gente pode se solidificar? Não no que a gente acha, mas no que a palavra ensina. E é isso que nos dá garantia e segurança. Então vamos em frente. Tu tem seguido de perto o meu ensino. E eu gosto de ver que o padrão ele trabalha com o ensino, mas associa o ensino à conduta. Não são coisas separadas, não há uma dicotomia no próprio viver. Você tem seguido de perto. Você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta. É interessante que é guiá-lo em sua transformação pessoal e não somente em produção ministerial. O que eu quero é que você tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. O que eu quero não é simplesmente que você tenha um padrão copiado, como se fosse o teu herói agora, e agora você vai ter esse modelo que você vai seguir, como se fosse a modinha da vez. Você vê o cara vestindo roupa daquele jeito, ele vai vestir roupa daquele jeito, ele penteia o cabelo daquele jeito, ele vai pentear o cabelo daquele jeito, ele deixa a calça para baixo, mostrando a cueca para cima. Agora todo mundo anda com a calça para baixo, com a cueca, é modinha. Está dizendo, não é isso, não é isso.
Eu quero que você tenha uma transformação pessoal e não somente uma produção ministerial, algo que você sai aí fazendo. Agora eu preciso produzir pessoas. Vem cá, senta aqui que eu quero produzir com você, replicar em você o livro Reconciliação. Agora vem cá, você precisa. Não é essa a preocupação, é uma transformação. Eu mudei a minha mente. Os meus valores são outros. A minha cabeça pensa diferente. Eu era cego, só que agora eu vejo. É uma transformação pessoal. Porque você mudou o ensino e a prática. Você mudou a maneira inteira do cara, aquilo que ele acredita e aquilo que ele age. Romanos 12 é claro, renovai-vos pela transformação da vossa mente. Só a renovação, a ação nova, se a mente for nova. Então já que você aprendeu, você vive. E aquilo que você aprendeu, você vive. Não é viver algo do qual você sabe que está errado. Não, o certo é vivido por você. Segunda coisa, é o propósito. Você tem seguido de perto o meu propósito. E o propósito é guiá-lo a descobrir sua própria identidade, não moldá-lo à sua cara. Você não está fazendo alguém que faz somente o que você faz, mas qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Para que você foi chamado neste mundo? Qual a razão da sua existência? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Aonde você está? Porque uma das coisas que eu acho bacana, e ao mesmo tempo eu acho que é o movimento da graça de Deus, é porque Deus me chamou, como chamou a você, para que eu lidere pessoas. Deus não me chamou para liderar uma igreja, isso é uma profissão, como você tem uma profissão. Agora, Deus me chamou sim para liderar pessoas. Essa liderança de pessoas não é para tornar essas pessoas a minha imagem e semelhança, mas é para que elas tenham uma transformação pessoal e para que além da transformação pessoal delas, elas gerem a sua própria identidade. Qual é o propósito da sua vida? Eu lembro muito do Ari, quando ele conversava comigo e tratava comigo, quando eu comecei, por exemplo, a dizer: Ari, eu não quero mais ser pastor de jovens, não aguento mais isso. Aí ele disse: o que você quer? Eu quero ser pastor de uma igreja, quero liderar uma igreja, quero dar direção para uma igreja. Eu sabia disso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar para os Estados Unidos. Lá você vai estudar. Mas como eu te conheço, se eu te puser dentro de uma sala de aula o dia inteiro, você espana. Então você vai fazer estágio. Porque o seu negócio é trabalhar. Eu concordo. Gosto da ideia. E estava sendo encaminhado para isso. Aí a porcaria de Vinhedo apareceu, eu tive que abrir mão dos Estados Unidos e vim para cá. Isso é uma desgraça na minha vida. Interessante isso, né? Ele me conhece. Ele sabia qual era a minha identidade. Ele sabia o que seria melhor para mim. Ele tinha a ação sobre isso. Ele sabia qual era o propósito de Deus para mim. Ele não queria que eu adquirisse um outro propósito, que eu me desvirtuasse no caminho. Ele falou: é esse a tua praia. A outra coisa é a fé. Você tem seguido de perto a minha fé. É guiá-lo na sua própria jornada espiritual. Não esgotá-lo num ativismo sem fim. O que eu quero agora é que você trabalhe. Não, eu não quero que você trabalhe. Eu quero que você tenha experiências com Deus. Eu quero que você aprenda a escutar Deus. Eu quero que você aprenda a enxergar o que Deus tem para a sua vida. Eu quero que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida. E para isso, você vai ter uma jornada de fé, porque o cristianismo é vínculo, amizade, é relacionamento com Deus. A palavra religião significa religar. Religar o quê? O homem com Deus. Por isso o propósito do cristianismo é religar Deus
e o homem, através de Deus homem, Cristo Jesus, o Deus que veio ao nosso encontro. Por isso, o projeto do cristianismo é um projeto de fé. Cara, você vai se relacionar com este Deus. Esse Deus tem um propósito para a sua vida. Esse Deus vai transformar a sua vida, desde a sua conduta até aquilo que você acredita. Agora você precisa ter este momento com Deus. Você precisa desenvolver este projeto com Deus, essa intimidade com Deus. Já viu o que é a bênção que a gente dá no final do culto? Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. O que é comunhão? Comer unhão? Roer unha? Não, comunhão é amizade. Comunhão é relacionamento. Comunhão é vida. A oração é que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e o relacionamento vivo que produz vida na sua vida seja abundante em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é esta a jornada. Vocês têm caminhado de perto comigo, diz Paulo. Você me conhece, conhece a minha fé. E digo mais, a fé que gera paciência e amor é guiá-lo a impactar a sua própria atmosfera e não desestruturá-lo em seus relacionamentos. E quantos de nós, nos nossos discipulados, nas nossas lideranças de vida, a gente tem promovido desestruturação de relacionamentos? Primeiro, daquele que lidera para com o liderado. Segundo, na vida do liderado. Para com isso. Não é esse o projeto. Você vai impactar a sua própria atmosfera. Logo, impactará a atmosfera de todos aqueles que estão ao seu redor, promovendo paciência e amor. Eu sempre li isso, mas teve um dia que Israel estava ensinando isso, que parece que abriu a minha mente. Quando ele disse, Deus é amor. Por que a gente vai se relacionar com Deus? Para experimentar o amor. Eu falei, caramba, que coisa simples. A minha relação com Deus vai me fazer experimentar o amor, porque Deus é amor. A minha relação com Deus vai fazer amar, porque Deus é amor. A marca do meu relacionamento é amor. É amor. É amor. Associado à paciência. Ontem eu estava com meu pai, e ele lá no hospital, extremamente angustiado. Mas ele não conseguia. Teve uma hora que eu virei para ele assim, pai, o senhor está num hospital para receber um tratamento. Sabe o que o senhor é? Ele disse, o quê? Um doente? Eu falei, não. O senhor é um paciente. O que o senhor precisa é entender que o senhor tem que ser um paciente. Viver promovendo e debaixo da paz, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Você tem experimentado de perto a minha paciência e o meu amor. A atmosfera é de paciência e amor. E por fim, ele diz, você tem me acompanhado, tem visto de perto a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos. É guiá-lo a obter valores eternos, não no investimento momentâneo. E aqui é o resultado de toda a jornada com Deus. É quando a ficha cai e eu entendo que a fé e a verdade produzem vida eterna, que começa agora. Uma vida eterna que me faz enfrentar as perseguições, uma vida eterna que me faz enfrentar os sofrimentos, uma vida que me faz entender que a vida que eu vivo hoje não é para ser um mar de rosas, algo sem problema. Por isso que Pedro diz, não estranheis o fogo ardente que há no meio de vocês. A vida é dura, a vida é difícil, a vida é complicada mesmo.
Parece que quando a gente está tomando o ar, depois de ter tomado uma onda na cabeça, você sobe de dentro d'água, bate a outra. Aí você se vê lá embaixo. Aí você e para cara, não para. Às vezes não para. Às vezes não para. Às vezes só para quando o ar acaba. E aí acaba. Só que a Bíblia diz que mesmo que se acabe aqui, continua. E essa é a grande sacada. Eu não olho agora, eu olho o fim. Porque eu sei como termina o filme. Não sei quantos de vocês assistiram O Sexto Sentido. Lembra desse filme? Meu querido pai virou para mim, antes de eu assistir o filme, e ele disse: ele está morto. Eu assisti o filme sabendo o final. Quando a aliança caiu e ele se ligou, eu falei: agora que é a hora que ele percebe que ele está morto. Porque eu sabia o final. Sabe por que a gente persevera? Porque a gente sabe o final. Sabe por que a gente enfrenta todas as perseguições? Porque a gente sabe o final. Sabe por que a gente passa por todos os sofrimentos que passamos? Porque a gente sabe o final. Que isso é passageiro, é momentâneo. Em nada se compara a nossa leve e momentânea tribulação com o eterno peso de glória que isso vai trazer. É uma vida eterna. É algo para sempre. É onde não haverá mais esse choro, essa dor, essa doença toda, aquilo que nos limita, aquilo que nos fragiliza, aquilo que nos traz angústia, aquilo que nos traz tristeza, aquilo que promove desesperança. Nada disso vai mais existir, tudo isso acaba. Por isso eu enfrento o que precisar enfrentar. Por isso eu passo pelo que precisar passar. Por isso eu sou perseguido, mas não sou consumido. Por causa do valor eterno que eu ganhei em Jesus Cristo. E Paulo diz para Timóteo: você tem seguido de perto. É mais do que doutrina, é vida. Você conhece os meus sofrimentos. Você tem passado comigo por alguma das perseguições. E você tem visto a perseverança frente a tudo isso. Timóteo, você está bem instruído. Você é capaz hoje de ser um líder de outras pessoas e produzir nessas pessoas a capacidade de ser líder de outras pessoas que produzirão naquelas pessoas a capacidade de serem líder de outras pessoas, promovendo a vida eterna aonde quer que essas pessoas estejam. Por isso, vá em frente, filho amado. E aí eu termino com uma pergunta. Você tem liderado com a sua vida? Não é só o ensino da reconciliação, mas a sua vida ensina. As pessoas olham para você e dizem: eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu quero ser isso aí. Eu quero esse trem para mim. Eu não sei nem quem ele é, mas eu quero esse negócio. Porque esse é o propósito da nossa existência. O resto vai ficar. O resto vai ficar. Você tem liderado com a sua vida?
E aqui eu encerro. E quero encerrar dando um tempo para você orar. Para você se colocar diante de Deus. Nos ajude, Deus, a ter uma mente nova. A valorizar aquilo que a gente talvez não tenha valorizado ainda. A enxergar além do que a gente está enxergando nesse momento. Tem misericórdia, Senhor Deus, e dá para nós um coração disposto a investir em pessoas. A tornar outras pessoas apaixonadas e comprometidas com o Senhor. A ganhar essas pessoas para a vida eterna. A transformar a eternidade dessas pessoas. E nos dê a sabedoria, a visão de fazer com que essas pessoas sejam pessoas chaves, impactadas e transformadas, a tal ponto que também impactem e transformem outras pessoas. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém?